Boa noite, pessoal. Vamos hoje dar continuidade a mais um conteúdo de semiotécnica da enfermagem e hoje nós daremos início ao conteúdo de feridas e curativos. Inicialmente, é importante nós sabermos, que a pele ela é considerada o maior órgão do corpo humano. Isso não é uma novidade, eu acredito que a maioria de vocês já sabiam dessa informação. E ela representa 16% do peso do corpo humano. E aí eu também trouxe algumas funções da pele, Para que ela é útil para nós. Então, uma das funções da pele é de proteção, ou seja, proteção contra infecções, contra lesões, contra traumas, contra raios solares. Também ela possui uma importante função no controle da temperatura corporal e também na síntese, ou seja, na quebra de vitamina D pela radiação ultravioleta, E aí, eu coloquei essa imagem da anatomia da pele para que a gente venha relembrar um pouco sobre as aulas de anatomia, mais precisamente sobre a pele, E nós vemos aqui nessa imagem, que a pele ela está dividida em epiderme e derme. Alguns autores consideram também que essa terceira camada de tecido subcutâneo é considerada de hipoderme. Então, o que é que a gente consegue visualizar? Que a epiderme ela é uma camada superficial, onde a gente consegue visualizar os pelos, onde a gente consegue visualizar o poro, a cor da pele, onde está mais presente a melanina, E aí, a segunda camada, na derme, nós podemos visualizar as terminações nervosas, a glândula sudorípara, o músculo eletor do pelo, enquanto que a terceira camada de pele, ela possui esse tecido adiposo, de gordura. E é justamente nesse tecido adiposo que nós administramos as medicações por via subcutânea. E aí a gente deve ter um cuidado, de não atingir artérias, veias, Palpar bem o músculo dessa pessoa, a região onde você vai administrar, de modo que você perceba que você de fato está palpando tecido adiposo, o tecido gorduroso. Nessa próxima imagem, a gente pode perceber uma divisão mais histológica das camadas da pele, a nível de células. Ou seja, nessa camada mais superficial, na camada basal, a gente consegue encontrar células, a nível de camada basal, camada espinhosa, granulosa, lúcida e córnea. Ou seja, essa camada ela é um importante órgão sensorial, a nível tátil. É justamente nessa camada onde nós sentimos o toque. Na derme, nós encontramos os vasos sanguíneos, os linfócitos, folículos piloso, glândulas sudoríparas e sebáceas, pelos e terminações nervosas. Além também de encontrarmos fibroblastos, mastócitos, macrófagos,
Para quem não lembra, os macrófagos, elas são células que, no sentido mais fácil de compreensão, são aquelas que fagocitam, né, os corpos estranhos que adentram a nossa pele. O que seria isso? Se, por exemplo, a gente perfurasse o nosso dedo com o que a gente conhece por frepa ou ferpa de madeira, a gente vê que adentrou, né, a pele fica ali por alguns dias. E logo, com algum tempo, aquela frepa, como nós aqui no Nordeste chamamos, some do dedo. Por quê? Porque essas células, os macrófagos, elas adentram em ação e elas literalmente comem, né, esse corpo estranho. E logo após a ação dos macrófagos, a gente percebe que sumiu do dedo, foi destruído totalmente aquele corpo estranho. Logo no início, antes da ação dos mastócitos, macrófagos, a gente percebe uma pequena reação inflamatória, né, local, e posteriormente esse corpo estranho ele some. E é importante que vocês saibam também que essas camadas que estão descritas aqui, essas camadas superficiais, elas são microscópicas, né? Muito, muito finas. Mas a camada basal e a camada espinhosa, elas são responsáveis pela renovação da epiderme. E aí eu coloquei mais à frente algo que talvez até vocês já saibam também, que a cada 15 a 30 dias há uma renovação dessas camadas da epiderme. E você pode pensar, mas por que a gente calcula de 15 a 30 dias? Porque isso vai variar de acordo com o local do corpo, né, com a região do corpo que está ocorrendo a renovação da epiderme, e também vai variar de acordo com a idade da pessoa. E a gente também pode ver que lá na imagem histológica que eu coloquei, nós vimos que nós temos a camada de filamentos de queratina, que também são importantes, né, na manutenção e na coesão entre células da epiderme, ou seja, elas facilitam que a nossa pele tenha uma maior resistência a atritos. Talvez vocês já tenham percebido que em alguns momentos a gente espeta nossa pele, mas não necessariamente ocorre sangramento, né? Porque nossa pele ela possui uma resistência a atrito. E também a gente sofre muita lesão, por exemplo, por pancadas. E tudo isso não abre nossa pele pela resistência que ela tem, né? Pela resistência adquirida pelas células que são compostas ali em cada camada. Então, dando início mais precisamente ao conteúdo de feridas e curativos, né? Afunilando mais esse conteúdo, nós vamos ver aqui o conceito de cicatrização, que é o conjunto de processos complexos com finalidade de restaurar tecidos lesados. Ocorre ali uma abertura ou incisão nessa pele, adentrando nível de tecido, né, dependendo do tipo de ferida, pode adentrar até osso, tecido adiposo. E aí a cicatrização é um processo que vai restaurar
os tecidos que foram lesionados em decorrência dessa abertura abrupta, no caso de um trauma ou de uma incisão cirúrgica, né, dependendo do tipo de ferimento. E nos estudos que vocês fizerem relativos à cicatrização, vocês vão perceber que esse processo de cicatrização, aliás, esse processo ele está dividido para a maioria dos autores em 3 fases. A primeira delas é a fase inflamatória, que ocorre do início da lesão até 3 dias. A segunda é a fase proliferativa, que ocorre do 3º ao 24º dia. E, por fim, a fase de reparo ou de maturação, onde já está se reorganizando as células e está ocorrendo a maturação celular e se recompondo os tecidos completamente, né? Outros autores vão trazer 5 fases, né? Vão descrever mais minuciosamente, digamos assim. Então, na primeira fase, que é a fase inflamatória, eu creio que todos lembram, né? Os sinais de inflamação, que é rubor, calor, edema, dor, né? Aquele rubor, aquela vermelhidão local. A segunda fase seria a fase de exsudação, onde se inicia a coagulação sanguínea, e aí essa coagulação ela vai favorecer a limpeza da ferida e vai proteger, né, de possíveis infecções que queiram adentrar o ferimento. E essa coagulação também, ela favorece que germes que queiram adentrar sejam removidos da região do ferimento. A terceira fase, a fase de revascularização, ou também conhecida como granulação e proliferação, é justamente a fase em que são geradas novas células e se forma o tecido de granulação, uma espécie de tecido temporário que vai preencher o leito da ferida, né? Como eu já até falei em aula, o tecido de granulação é aquele firme, avermelhado, que nós já debatemos em disciplinas anteriores. E feridas com uma boa quantidade de granulação significa um bom sinal para a enfermagem, porque quer nos mostrar que ali está ocorrendo um bom fluxo sanguíneo, que vai favorecer a regeneração celular e, consequentemente, a regeneração da pele. A quarta fase é a fase de reparação, ou também conhecida como epitelização. Ou seja, essa epitelização é aquela área mais rosada do ferimento, né? Quando ele passa a ficar mais rosado. Após a granulação, após aquele tecido avermelhado e firme, né, vai se criando novas camadas de pele, e aí a gente percebe que o ferimento está se fechando na epitelização, que é justamente quando ocorre uma cobertura da ferida pelas células epiteliais, nos mostrando que o processo de cicatrização já está sendo concluído. E, por fim, a fase de maturação, que pode levar meses, né, a ocorrer de fato, né, em feridas fechadas, principalmente elas. Aliás, em feridas abertas, principalmente, vai demorar um tempo maior para que ocorra essa maturação. E é justamente nessa fase em que o colágeno ele vai se reorganizando
ao tecido de cicatrização e vai se remodelando para que volte ao normal, né? Para que a pele volte ao normal. E aí a gente pode perceber que vai se criando uma cicatriz, né? Em algumas vezes esbranquiçada ou fina, onde o processo de cicatrização foi totalmente concluído. E a gente pode se perguntar quais fatores vão interferir na cicatrização de um ferimento. Aqui eu trouxe alguns, como por exemplo, a idade. E aí, na idade, eu coloquei dentro da imagem sistema imunológico. Por quê? Nos extremos da idade, a gente pode perceber que a imunidade ela vai ser alterada, né? Como, por exemplo, um recém-nascido, ele pode ter uma imaturidade ainda do sistema imunológico, enquanto que um idoso, ele pode ter um declínio na função do sistema imunológico, o que pode dificultar a cicatrização de um ferimento. Como também o uso de substâncias impróprias no leito da ferida, ou seja, fazer uma limpeza incorreta do leito da ferida, como por exemplo, usando soluções tóxicas para aquele ferimento, usando soluções irritantes para aquele tecido. Então, por isso que cada tecido ele vai responder a um tipo específico de cobertura, de tratamento. E a gente também tem que ter muito cuidado, porque existem substâncias que vão lesionar essas células, como já falei anteriormente, que são responsáveis por gerar a reorganização da pele, né, e a cicatrização. Então, algumas substâncias elas vão lesionar essas células e vão, digamos assim, aumentar o tempo de cuidado que nós devemos oferecer ao paciente e, consequentemente, se esse paciente estiver internado, vai aumentar o tempo de internamento, vai ser necessário talvez modificar a terapia por um curativo mal realizado. Outro fator que pode interferir na cicatrização é a compressão exagerada na oclusão, ou seja, quando você vai fechar o leito da ferida, a gente tende a passar, dependendo do ferimento, a passar aquelas ataduras, né, em volta, e a gente pode, muitas das vezes, forçar tanto, né, colocar tanta força nesse processo e comprimir a circulação sanguínea. E o fluxo de circulação, aliás, ele deve ser favorecido e não interrompido. Podemos também fazer uma compressão exagerada durante a limpeza mecânica da lesão. Ou seja, no momento em que a gente ejeta o soro ali no ferimento e vai limpando com a gaze, a gente pode acontecer de friccionar muito a gaze, né, na lesão e, consequentemente, retirar células que são favoráveis à cicatrização. E no caso, como eu falei, da compressão excessiva, a gente interrompendo o fluxo sanguíneo pode lesionar a pele, porque a gente pode promover uma necrose no tecido. Por isso que a gente deve ter todo cuidado. Outro fator que vai interferir na cicatrização é o estado nutricional desse paciente, né? Como é que está a alimentação, como é que está a hidratação desse paciente. Lembram que a gente estudou que é muito importante para a reconstrução tecidual o aporte de nutrientes e principalmente das proteínas. As proteínas elas vão favorecer a reconstrução dos tecidos.
No caso do diabetes também, vai acontecer uma diminuição na resposta imunológica desse paciente devido à diabetes. Os novos capilares, eles podem ser lesionados devido à hiperglicemia e tudo isso vai dificultar a cicatrização do paciente. Um outro fator é o uso de drogas, né? De esteroides, de drogas imunossupressoras que também vão reduzir a imunidade desse paciente, de drogas citotóxicas, né? Uma outra coisa que a gente às vezes nem abre os olhos, mas o tabagismo, porque a nicotina ela vai alterar o funcionamento do sistema imunológico do paciente, além de causar uma vasoconstrição, ou seja, vai gerar uma hipóxia tecidual, uma redução no oxigênio que deveria ser levado pelas células até o ferimento. E isso vai, mais uma vez, dificultar a cicatrização, dificultar a oxigenação local, a vascularização local, afetando todo o processo de cicatrização. E por fim, gente, a infecção, né? Não é uma novidade que a presença de micro-organismos no leito da ferida, ela vai prolongar a fase inflamatória e a lesão tecidual. Por isso que durante o tratamento da ferida, a gente vai buscar ao máximo reduzir essa infecção, né? E quando nós percebermos pontos de infecção, a gente vai tentar remover, né? Seja pelo debridamento mecânico ou enzimático, onde nós utilizamos fármacos específicos, né? E muitas das vezes, nesse debridamento enzimático, é muito utilizado a papaina para destruir esse processo de infecção. Não necessariamente esse tipo de fármaco, porque existem outros que veremos mais à frente. Dando continuidade, nós vemos que existem 3 tipos de cicatrização. A cicatrização por primeira intenção, cicatrização por segunda intenção e por terceira intenção. Na cicatrização por primeira intenção, a gente vai perceber no ferimento que as bordas da ferida, elas são definidas e fechadas. Também vai acontecer um mínimo de destruição tecidual e os tecidos, gente, eles não serão visíveis, porque as bordas, elas vão estar fechadas. Um exemplo disso é quando a gente faz uma cirurgia, por exemplo, uma cirurgia bariátrica, é um tipo de exemplo, e aí o médico, ele vai fazer uma sutura no local, né? E ali o ferimento está fechado. Então, ferimentos com sutura são ferimentos de primeira intenção, geralmente. Por segunda intenção, como vocês podem ver aí na imagem, ocorreu uma perda excessiva de tecido. As bordas elas não foram aproximadas e pode sim haver uma infecção, né? Pode ter acontecido uma infecção nesse ferimento por segunda intenção. O que é que vai caracterizar de forma mais clara um ferimento por segunda intenção? É que as bordas, gente, da lesão, elas não foram aproximadas, certo? Elas estão distantes. Enquanto que na cicatrização de terceira intenção, a gente pode lembrar de que de incisão cirúrgica, por exemplo, foi feita uma incisão cirúrgica, o paciente passou por uma cirurgia. Aí, nesse caso, pode ter ocorrido uma descência, ou seja, uma abertura da incisão. E isso vai acontecer porque, em muitos dos casos, ocorreu uma infecção ali. Então, vai se tratar aquela infecção. Essa infecção gerou uma abertura
da cirurgia, o médico vai concluir a abertura que foi gerada pela infecção, vai tratar a infecção, a enfermagem vai tratar o ferimento com a prescrição médica. E aí, após tratar esse ferimento, será feita uma nova incisão, ou, aliás, uma nova sutura, naquele local, um novo fechamento. Então, vocês podem perguntar, Brenda, mas como a gente vai avaliar o andamento da cicatrização? Como é que a gente vai avaliar uma ferida? Será que é pelo odor, pela cor do ferimento, pela secreção que está saindo daquele ferimento? Ou é pela extensão do ferimento? Será que é pela localização do corpo, né? Pela localização do ferimento no corpo? Se é pela pele ali em redor da ferida, em volta da ferida? Como será que é feita essa avaliação? Então, inicialmente, na avaliação da ferida, né, para que a gente possa monitorar melhor a trajetória de cicatrização da ferida, a gente deve observar a localização do ferimento, né? Em que local foi acometida a pele dessa pessoa pelo ferimento? É uma região que vai favorecer a cicatrização? É uma região de dobra que vai dificultar a cicatrização pelo movimento? Região de dobra, gente, são regiões de articulações. A gente também deve observar inicialmente o tamanho, ou seja, o diâmetro dessa lesão, né? A circunferência, como eu coloquei na imagem, né? Que é medido por réguas específicas. E também a profundidade. A gente vai visualizar essa lesão e vai anotar lá no prontuário do paciente, após o curativo realizado, se esse ferimento ele é profundo ou ele não é profundo, quantos centímetros tem essa lesão, que nível de tecido foi atingido, né, pelo ferimento. Atingiu o osso, atingiu o nervo, atingiu o tecido subcutâneo ou foi só superficial. Também devemos observar os tipos de tecido que estão presentes ali na lesão. Como, por exemplo, a tecido de granulação, como eu coloquei aí na imagem, esse tecido mais avermelhado, onde há uma boa irrigação sanguínea que vai favorecer a cicatrização do ferimento. A epitelização, que é justamente essa camada mais rosada, né, que já nos mostra que está próximo da conclusão da cicatrização. Há tecido desvitalizado ou amarelado, como vocês veem aí nessa imagem, né? Esse tecido desvitalizado, ele deve ser debridado, como eu falei anteriormente. Seja por ação mecânica com bisturi, geralmente o enfermeiro faz esse tipo de curativo, ou por ação enzimática, com o uso da papaina, especificamente no tecido desvitalizado, pessoal. É um tecido, não sei se dá para vocês verem bem na imagem, mas ele fica como se fosse, de fato, caindo, ele é desvitalizado. Ele fica caindo da lesão, não é purulento, ele é mais firme. E o tecido necrosado, né, que é o estágio em que ocorre uma morte celular e também vai ocorrer o debridamento dessa lesão, seja por ação enzimática ou por ação mecânica, principalmente por ação enzimática, né? Pode ocorrer uma ação mecânica de gente fazer cruzes em cima da lesão, né? Como fosse um jogo da velha, que eu até já falei em sala de aula, em que a gente vai passar o bisturi
né, nos dois sentidos do ferimento, vertical e horizontal, formando como um jogo da velha, para facilitar a abertura do tecido e a papaina adentrar mais profundamente a lesão, certo? Eu falo papaina, gente, mas existem outros tipos também de fármacos, tá bom? Vai depender da disponibilidade do serviço também e da prescrição médica. E quando esse curativo for realizado a nível domiciliar ou até mesmo a nível hospitalar, né, nós da enfermagem podemos orientar o familiar, se eles aceitarem, né, a qual tipo de fármaco utilizar naquele tipo de lesão. Eu achei interessante trazer para vocês que outros autores também consideram a hipergranulação, né? Além dos 4 anteriores que eu já falei, essa hipergranulação é quando ocorre um excesso do tecido de granulação que se forma além do nível da pele, né? O que vai gerar uma tensão nas bordas da ferida. Também devemos observar quanto ao exudato, né? A secreção que está sendo expelida por esse ferimento. Esse exudato, ele é sanguinolento, ele é serossanguinolento, ele é seroso, ou ele é purulento, né? Com um aspecto de pus mesmo. Ou ele é purulento, pútrido, aquele pus fedido, né? Fétido. E aí aqui tem os aspectos de cada exudato. Ele pode ser sanguinolento, né? Quando ele é sanguinolento, ele é fino e ele tem um aspecto de um vermelho brilhante. Quando ele é serossanguinolento, ele é fino, aguado, de vermelho pálido, a róseo, o aspecto dele. Seroso, quando ele é fino, né? A secreção é fina e clara. Purulento, como eu já falei, é aquele aspecto de pus realmente. Ele pode ser fino, ele pode ser espesso, ou seja, mais grosso. Também ele pode ser marrom opaco para amarelo, que é o mais comum. E ele pode ser um purulento pútrido, que eu também já falei, que é quando ele já está ficando amarelado opaco para verde, com um odor muito forte. E aí, uma presença também muito grande de bactéria, né? Na imagem, eu coloquei a divisão de alguns tipos de exudato para que vocês tenham um pouco de noção, né, de como encontrar isso na prática. Também devemos observar, perdão, gente, pelos erros de português, viu? É observar. E as bordas da ferida não tem ponto no final. Devemos observar as bordas da ferida. Então, ela pode ser um tecido de epitelização, né? Nessa borda dessa ferida pode ter um tecido de epitelização, aquele tecido mais rosado, quando já está próximo do fechamento, da cicatrização do ferimento. Também as bordas da ferida pode ser necrosada, aquela área ficando preta, né, escura, onde há pouco oxigênio, pouca vascularização. Também pode ocorrer isquemia, ou seja, está ocorrendo ali uma interrupção, talvez abrupta da vascularização sanguínea. Então, as bordas podem ficar mais esbranquiçadas ou maceradas também, né, como uma massa mesmo nas bordas da ferida. As bordas elas podem ser irregular, dependendo do tipo da lesão. As bordas têm maior dificuldade de se aproximar quando são irregulares. Pode ser que na borda da ferida esteja ocorrendo infecção. Por isso a importância de utilizar-se de fármacos
específicos, né? Existem casos, gente, que ocorre a cultura da lesão, né? Cultura de bactérias, onde se coleta uma área específica da lesão para analisar, né, no microscópio qual tipo de bactéria está naquela região, né, está infectando aquela região ou colonizando ali, para que se utilize um medicamento específico que vai matar aquela bactéria. Também a gente vai perceber se há colonização de bactérias, né? Existem como se fossem caminhozinhos criados pela própria bactéria, às vezes na borda da lesão. E se ela está sendo contaminada. Por isso, a gente deve se utilizar de todas as técnicas, né, para evitar ao máximo de contaminar o paciente durante o tratamento da ferida e orientar esse paciente, né, que tome todas as precauções, né, na higienização para que não contamine o leito da ferida ou as bordas da ferida. Na imagem, vocês vão ver, né, um pé diabético. E aí vocês vão ver sinais de infecção aguda. Vocês vão perceber que o tendão, né, houve uma infecção aguda no tendão nesse trajeto aí. E foi necessário retirar, né, o quinto dedo dele, infelizmente, porque foi gangrenado. E devemos observar também a pele desse paciente, né? A que nível foi atingido a pele? Quais os tecidos, qual nível de tecido foi atingido por esse ferimento? Então, a gente pode ver aí pelas imagens que no estágio 1 da lesão não há perda tecidual, né? Ocorre apenas um comprometimento da epiderme e uma presença de eritema, mas a pele está intacta, né? Esse eritema, essa vermelhidão local. Enquanto que no estágio 2 já ocorre uma perda de tecido, né? Envolvendo a epiderme, mas uma perda mínima de tecido. Essa perda ela vai envolver a epiderme ou pode envolver a derme também. Porém, a lesão ela é superficial e clinicamente ela é compreendida como uma abrasão, ou seja, como uma ranhura ou lesão rasa, certo? No estágio 3, podem observar aí a imagem também para que vocês compreendam melhor. Há uma perda total da pele. Há também, pode ocorrer necrose, né, em alguns casos de tecido substancial, mas aí não há comprometimento da fáscia muscular. E clinicamente, ela é vista como uma ferida, ou seja, uma lesão profunda. Enquanto que no estágio 4, ocorre uma destruição extensa de tecido, né? A necrose tissular e também a lesão de osso, músculo ou estruturas de suporte. No estágio 4, é o estágio mais avançado em que a gente, durante o tratamento da ferida, a gente vai perceber que esse ferimento já está num nível tão profundo que atingiu, né, regiões de osso, de músculo. E são lesões assim que infelizmente gera muito sofrimento para o paciente. E aí, gente, quase finalizando nossa aula, eu coloquei uma imagem que vai clarear melhor assim, nosso entendimento
Em relação a feridas, a gente vê aí um ferimento com granulação, com esfacelos, com borda aderida, ou seja, a borda da ferida está aderida ali ao esfacelo, regiões de necrose, regiões de epitelização. Tem também uma região que está descolada do ferimento, né? E o comprimento dessa lesão. Como é que a gente realiza? Aí mostra, né, perfeitamente como é que a gente vai verificar o comprimento da lesão. Medir essa lesão, né? Então, eu coloquei também um exemplo muito comum de ferida que a gente pode se deparar nos serviços, né, de saúde, seja no hospital, seja trabalhando na unidade de saúde, visitando os pacientes na área, são lesões, né, por pressão ou úlcera por pressão. E aí, as úlceras por pressão, ela tem uma divisão de comprometimento, né? E o próprio slide, ele traz a característica de cada comprometimento tecidual. Eu coloquei mais a nível de conhecimento para que vocês leiam esse conteúdo em casa e lembrem desse exemplo de ferimento. Então é isso. Se houverem mais alguma dúvida em relação ao conteúdo, vocês podem me procurar no WhatsApp, que eu vou estar disponível, certo?